Bem-vindo e bem-vinda a mais um Conexão Educação. A aula de hoje é sobre os principais ecossistemas brasileiros. Você está preparado? Então, muita atenção, concentração e vamos lá! Bom, os principais ecossistemas brasileiros. Vamos começar com a definição de ecossistema? Porque essa palavra, apesar de não ser muito comum no nosso dia a dia, a gente não costuma usar ela falando com os nossos familiares ou ouvir muito sobre ecossistemas na televisão, mas é uma palavra muito presente no nosso dia a dia. Então, vamos à definição. Essa definição, ela foi escrita, foi proposta por Tansley em 1935. E ela diz o seguinte: ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, nesse desenho do Tansley, ele fala de comunidades que vivem em um ambiente equilibrado. A gente vai aprender mais um pouco que nem todos os ecossistemas estão nesse ambiente equilibrado. Apesar disso, continuam recebendo o nome de ecossistema. Então, vamos lá. Ecossistema é o quê? É um conjunto de solo, clima, animais e plantas que vivem em um determinado local, da forma mais equilibrada que eles puderem. Então, em vez de eu falar solo, clima, animais, plantas, micro-organismos, eu uso uma palavra para resumir tudo isso, que é ecossistema. Tudo bem? E aí existem vários tipos de ecossistemas, mas todos eles são formados basicamente por dois fatores: os fatores bióticos e os fatores abióticos. Bióticos são todos os elementos relacionados aos seres vivos. Quem são os seres vivos? Todos aqueles seres que têm metabolismo, que são formados por células, que têm DNA, né? Lembra lá da definição de seres vivos? E então esses são os fatores bióticos. E a outra parte da formação do ecossistema são os fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? Os seres não vivos, ou seja, a água, o vento, o solo, a luz solar. Então, todos os seres, a parte não viva, formam os fatores abióticos. Quando juntam os seres vivos e os seres não vivos de um determinado local, eu estou falando de ecossistema. Todos os seres que convivem entre si, os elementos vivos e não vivos. Dentro dessas combinações, no decorrer do mundo, elas formam vários ecossistemas diferentes. Existem dezenas de ecossistemas. Por exemplo, esse aqui, um ecossistema gélido da Sibéria, em que todos os seres vivos e todos os elementos não vivos estão adequados para um clima gelado, para um clima que neva e passa muito tempo congelado. Tem esse ecossistema do semiárido, que tem toda uma adequação para conviver com escassez de água. Então, o solo lá é específico, a incidência do solar lá também é específica. E tem esse ecossistema, tem ecossistemas marinhos, e aí varia. Se for mais na flor da água, que recebe mais luz, tem um tipo de diversidade. Se for um pouco mais profundo, tem outro. Se for super profundo, tem outro. Então, dependendo do grupo, da combinação de solo, clima e animais, a gente vai ter um ecossistema diferente. Por isso que são tantos, porque tem muitas variações. Curiosidade: ecossistema é sinônimo de bioma. Se vocês ouvirem a palavra bioma, antigamente, há uns 4 anos atrás, era usada a expressão bioma, biomas brasileiros, mas aí esse termo foi atualizado para ecossistema. Aí você pode pensar, tá bom, eu entendo que ecossistema é o conjunto de clima, solo, animais, plantas e todos os outros seres vivos. Mas e por que é importante eu conhecer a particularidade de cada um deles, já que existem tantos ecossistemas aí pelo mundo? Porque conhecer sobre ecossistemas pode te ajudar a resolver várias situações. Por exemplo, se você for no cultivo, para cultivar espécies, é super importante conhecer qual é o ecossistema nativo dessa espécie cultivada. Então, de onde ela vem, que
tipo de necessidade que ela está acostumada a atender. E aí eu posso facilitar a vida dessa espécie que eu estou tentando cultivar, por exemplo. Se eu posso, quando eu estou interessada em restaurar algum ambiente, por exemplo, se eu quiser restaurar a caatinga, eu tenho uma noção de qual é o estado de equilíbrio da caatinga. Então, eu não vou procurar que a caatinga alcance um estado de equilíbrio como a Amazônia, porque se eu conhecer o estado de equilíbrio da caatinga, eu sei até onde eu posso ir, o que eu posso esperar, quais espécies eu vou encontrar ali, como é que elas vão crescer, como é que elas vão se desenvolver. Outra importância, o transporte de espécies. Se eu quiser transportar a espécie de um lugar para o outro, eu posso imaginar se vai dar certo, se não vai dar certo. Por exemplo, eu quero um cachorro lá da Sibéria. Eu vou imaginar que dificuldade esse cachorro vai ter se ele convive com um ambiente gélido e ele for morar num ambiente semiárido, como é o caso da caatinga. Então, eu vou imaginar que ele vai passar por necessidades. Ele deve ter algum problema de pele, ele vai sofrer muito com calor. Será que ele vai conseguir viver bem? E para ele viver bem, como é que eu posso facilitar a vida dele? Colocar um gelinho, facilitar para tentar chegar no ecossistema que ele já estava acostumado. E conhecimento dos ciclos. Se eu conheço os ciclos climáticos e do solo desse lugar, desse ecossistema, eu posso me preparar para conviver melhor com ele. Então, se eu já imagino que eu vou passar por um período de seca, todo ano, tal período tem seca, então eu já me preparo, porque eu conheço que esse ecossistema tem esse padrão, nesse período ter seca, nesse período ter chuva, nesse período ter enchente. Então é importante conhecer para poder se relacionar melhor, saber o que esperar, saber intervir de uma forma mais inteligente e aí ter as coisas mais produtivas. E aí vamos lá, ecossistemas brasileiros, né? A gente já falou no geralzão, que pode funcionar para o mundo inteiro, para todos os outros países. E agora vamos falar do Brasil. Olha, o Brasil é um lugar muito grande, é um país muito grandão. E aí ele pode ser dividido em vários ecossistemas. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro Oficial, separou em 6 ecossistemas. Lembra que eu falei para vocês que é sinônimo de bioma? Então, o IBGE ainda chama de bioma, ele chama de biomas brasileiros, principais biomas brasileiros. Mas isso é pouco importante, é só um ajuste conceitual que vocês vão tirar de letra. Então, vamos lá. A Amazônia é o maior ecossistema brasileiro. Ela fica localizada aqui no norte do Brasil. Olha, como a gente olha nessa figura, a gente vê que ela pega todo o norte do Brasil. E, por curiosidade, ela nem pega só o Brasil, ela pega vários outros países que fazem fronteira com o Brasil. É um ecossistema muito grande, muito importante para todos esses países que ele faz parte, como a Colômbia, Bolívia, Venezuela. E fronteira com a Amazônia tem o Cerrado. O Cerrado é outro ecossistema bem grande, bem representativo, e ele ocupa essa parte amarela aqui do mapa, olha, que pega o estado de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí. Então é um ecossistema bem importante, muitas coisas importantes ecologicamente acontecem aí, a gente vai falar com mais detalhes. A Mata Atlântica é esse verde musgo que pega o litoral do Brasil praticamente todo, pega Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, até uma bordinha aqui do Sergipe. Ela é uma vegetação característica do litoral brasileiro, digamos assim, desse litoral leste. Tem o Pantanal, que é o menor ecossistema brasileiro, porém é muito importante, muito representativo em várias características, a gente vai falar um pouco mais também. Tem o Pampa, que é um pouquinho maior do que o Pantanal, mas também é bem pequenininho. E tem a nossa gloriosa Caatinga. A Caatinga pega todo o Nordeste, ela representa toda a vegetação, praticamente toda a vegetação do Nordeste, toda a vegetação do Ceará, todo o clima e o solo do Ceará, e tem muitas particularidades, muitas características típicas mesmo da Caatinga que tornam ela muito importante, muito especial. E a gente vai falar sobre elas. Nessa figura eu quero que vocês guardem quem é vizinho de quem, para na hora que eu estiver falando, você lembrar de quem é que está perto, quem é que está longe. Então a Amazônia está longe, está lá mais no norte, o Cerrado pega o meio do país, o Pampa pega esse cantinho aqui, mas todo no centro do país, a Mata Atlântica pega todo o litoral, a Caatinga pega um pouquinho do litoral
e todo o Nordeste, e o Pampa pega o sul do Brasil, ok? Ok, vamos para a próxima. Vamos começar falando da Amazônia? A Amazônia é um ecossistema muito importante inclusive para o mundo inteiro. Ela tem um clima úmido e quente e um solo pobre e arenoso. Um clima úmido e quente faz dela um lugar onde a água circula com muita rapidez. Tem muita água, mas essa água evapora muito rápido. Esse evento essa característica cria um evento chamado de rios voadores. Na Amazônia, tanta água evaporando e chovendo e se distribuindo em toda a América do Sul, que é considerado, esse é o principal papel ecológico da Amazônia. O principal papel dela está relacionado com o ciclo da água. E lembra que eu falei para vocês que a Amazônia não cabe só no Brasil? Então, ele é um bioma importante para vários países. Vários países estão engajados em explorar e proteger esse bioma. Não deveria ser tão focado na exploração, mas infelizmente a justificativa do meio ambiente está relacionada com o que ele pode servir para o ser humano, né? Infelizmente a gente ainda está com essa visão. Ela é representada por uma biodiversidade muito rica, ela abriga muitas espécies diferentes, muitas espécies típicas. É tão importante a quantidade de espécies que tem lá, que se eu pegasse todas as espécies do planeta Terra, colocasse numa caixinha e resumisse a 100, 22 desses 100 seria da Amazônia. Então ela representa 22% de todas as espécies do planeta, é muita coisa. Considerando, né, que tem China, Índia, países muito grandes, Austrália, países muito grandes, com muita diversidade, África do Sul, né? E mesmo assim a Amazônia tem uma representatividade muito importante, então é um lugar muito abrigado. Porém, ela sofre com várias ameaças, e as principais são desmatamento e as queimadas. O desmatamento é a retirada da madeira para vender essa madeira ilegal. E as queimadas, normalmente, elas estão associadas com a produção de pastagem. Eles retiram a madeira, queimam tudo e colocam pasto. Só que, como eu falei antes, o solo é pobre e arenoso. Então, quando eu tiro essa diversidade, quando eu tiro as árvores, sobra só um solo arenoso. E aí, o que sustenta toda aquela mata folhosa, cheia de animais, são as plantas que ficam caindo, jogando suas folhas e criando adubo. Quando eu retiro isso, eu retiro o adubo da mata da Amazônia, sobra só um solo arenoso que cuida da passagem por pouco tempo e logo vai ser uma passagem até nem muito usada e vai ser abandonada e vai ter que fazer pastagem em outro lugar. Então, o ciclo do desmatamento da Amazônia é muito grave e insustentável e é um dos maiores perigos. O outro bioma que a gente pode falar agora é o cerrado. Lembra do cerrado? Aquele amarelinho lá que pega toda a região central do Brasil? Pois então, ele é um bioma com um clima tropical sazonal. O que significa isso? Significa que é um clima do trópico, é um clima quente, que recebe muita luz e que tem estações do ano definidas. Ele tem um solo ácido e profundo. O que significa um solo ácido? É um solo cheio de minerais. E profundo significa que ele permite que as raízes das plantas cresçam por muita profundidade. Então, isso dá uma característica bem típica dessas plantas do cerrado. Elas são bem típicas, com raízes muito profundas. Por outro lado, o caule, o tronco, a parte visível dessas plantas, tem essa característica assim, tortuosa. São árvores baixas, com folhas grossas, com adaptações ao fogo. Esse bioma é o único bioma brasileiro que tem adaptação natural ao fogo. Então lá é normal queimar, as queimadas lá acontecem de forma natural. E elas, inclusive, despertam a germinação de algumas sementes, elas matam ervas daninhas, patógenos, pragas. Então, no cerrado, assim como em qualquer savana, nas savanas da África também, esse fogo é um fogo natural, é um fogo bem-vindo, que não acontece na Amazônia, não acontece na Caatinga. Esses outros biomas não têm adequação para conviver com fogo, tá bom? Guarda essa informação aí. A diversidade do cerrado. O cerrado também é rico em diversidade. Tem muitas espécies adaptadas para esse tipo de savana. Então, para essas árvores tortuosas, com essa madeira
grossa, com essa convivência do fogo. Então são espécies adaptadas para isso. Então tem animais símbolo como a onça pintada, o lobo-guará, o tatu, a ema, veado, várias espécies típicas e símbolos desse bioma, desse ecossistema. E a maior ameaça é a expansão agropecuária e as queimadas. A expansão agropecuária porque é um terreno que tem um solo fértil, então ele está sendo devastado para a produção de soja, principalmente de soja, e as queimadas porque, como já tem uma queimada natural, eles aproveitam e queimam um pouco mais. Detalhe que o Cerrado é o abrigo, é o lugar onde nascem vários rios importantes. O Rio São Francisco nasce no Cerrado, o Rio Araguaia, o Rio Tocantins. Então, o Cerrado, apesar de ser um ambiente seco, mas é um ambiente pedregoso e alto, onde vários rios importantes para o Brasil nascem no Cerrado e eles vão se distribuindo até chegar no mar, como é o caso do Rio São Francisco. Próximo ecossistema que a gente pode falar é o Pantanal. O Pantanal é um primor. Ele tem um clima tropical continental, ou seja, ele tem um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Então ele tem estações do ano bem definidas, e uma estação bem chuvosa e uma estação bem seca. Isso combina com o relevo do Pantanal, que é super plano, é uma planície alagável. Essa é uma definição desse bioma. E o que acontece? Na época da chuva, chove e alaga tudo. Então só tem muitas plantas adaptadas para conviver com esse alagamento. E na seca, seca e fica um lugar com um solo rico em nutrientes e com uma planície fértil. Então lá tem muita pastagem nativa, ou seja, capins nativos que combinam com insetos nativos. Então tem toda uma diversidade específica dessa situação, em que alaga tudo e depois seca tudo. Várias aves vão se reproduzir lá porque tem uma alimentação típica que elas são acostumadas a comer lá. Então as aves de lá são muito específicas, aves migratórias, é um lugar super importante. É tão importante para a diversidade que lá é considerado, classificado como Patrimônio Natural Mundial. É uma reserva da biosfera em função dessas espécies tão adaptadas nessa situação tão específica. A maior ameaça é a expansão agropecuária, porque como já tem poucas árvores, é um ambiente com poucas árvores e árvores baixas, então é fácil de desmatar. E as queimadas também sofrem bastante com as queimadas, que é uma forma de fragmentação do ambiente, né? É muito comum, tradição queimar para desocupar a vegetação nativa e colocar outros empreendimentos. Outro ecossistema muito importante é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais famosos. Ela tem uma importância muito grande por ela estar presente nas principais, as maiores cidades brasileiras, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, são todas cidades ocupadas originalmente pela Mata Atlântica. Como é que ela é? Ela tem um clima úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano inteiro. Então, ao longo do ano inteiro chove na Mata Atlântica. Então, é um lugar úmido, com muito ciclo também da água. E o solo lá é úmido e raso, ou seja, é um solo bem úmido, claro, né? Porque está chovendo bastante, está perto do mar, recebe toda essa chuva que vem, que é formada nos oceanos. E apesar disso, é um solo raso porque ele é pedregoso, ele tem esses afloramentos rochosos. Olha nessa foto para você ver como são muitas as pedras e as rochas, né? Lá que está o Pão de Açúcar, então em algumas cidades tem essa formação dos monólitos e aí ele tem essa limitação do solo. Apesar disso, a vegetação lá é bem verde, ela é muito complexa, então tem muitas bromélias, as árvores sempre estão associadas com alguma outra árvore em cima, por exemplo, com epífitas, com orquídeas, com bromélias, com trepadeiras, muitas samambaias. Então é um ambiente muito rico, muito verde, muito colorido, com muitas espécies de animais também, muitos mamíferos. Por ser tão úmido, as plantas têm muitas frutas suculentas. Então é um ambiente muito interessante, muito bonito, muito rico de espécies. Apesar disso, ele sofreu muito com o desmatamento. Hoje só existe 7% do território original. Então de 100%,
só sobrou um pedacinho de Sete, porque tudo foi transformado principalmente em cidade e em outro grau de implantação também, né, que foi o estabelecimento dos humanos nesse lugar que antes era ocupado só por índios. E aí tem alguns animais símbolos, por exemplo, o mico-leão dourado, a arara azul. E aí ele conta com vários projetos, é um ecossistema que conta com muitos projetos de conservação, ele está perto de várias universidades, então é um lugar muito fragmentado, mas que hoje tem um apelo ecológico bem maior, tanto para a unidade de conservação, quanto para proteção mesmo do que já está sendo conservado. Os Pampas, esse bioma do sul do Brasil, lá na pontinha, ele já tem um clima, olha, é o único ecossistema brasileiro que tem um clima subtropical, com estações bem definidas. O que significa subtropical? Que ele é abaixo do trópico, ou seja, já é mais frio. Então lá já não recebe tanto sol quanto nos que tem clima tropical. Então ele já convive mais com o frio. Há pouco tempo vocês viram falar sobre a neve, né, no sul do Brasil. Então ele convive com esses períodos de geadas e de frios. E ele tem essas estações bem definidas. Então tem estações mais chuvosas, tem estações mais secas, tem estações intermediárias entre elas. O solo lá é fértil, bastante fértil e profundo. Então é muito propício para a agricultura. E a vegetação desse pampa, por incrível que pareça, apesar de ter um solo fértil e profundo, é uma vegetação basicamente formada por gramíneas nativas, mas são gramíneas. Então ele fica bastante vulnerável porque é muito fácil de ser transformado esse lugar nativo de gramíneas em plantação, por exemplo. E aí a biodiversidade são árvores de pequeno porte, vários animais associados à savana também, então veados, tatus, uma riqueza de insetos muito grande. E a principal ameaça é a expansão agropecuária e as espécies invasoras. Como lá é um ambiente muito aberto, qualquer espécie que vem de fora, que se adequa naquele clima, ela começa a competir com as espécies nativas e ocupa o lugar e afasta as espécies nativas. Então tem a preocupação com a agropecuária e tem com essa invasão biológica que às vezes nem é intencional, às vezes acontece mesmo pela ocupação de alguma erva daninha que chega e toma o campo inteiro. E agora vamos falar do ecossistema que representa praticamente todas as cidades do Ceará, que é a Caatinga. A Caatinga é o nosso principal ecossistema. Então, provavelmente você que mora em alguma cidade do Ceará, provavelmente você vai se identificar com a descrição desse ecossistema. Apesar de, se você não se identificar, porque existem várias particularidades que a gente vai falar também. Mas por enquanto vamos aqui, ó. Tem um clima semiárido, com pouca chuva, e essa chuva é concentrada no inverno. Então, é um clima semiárido porque ele quase chove como um deserto, mas ele chove ainda um pouquinho a mais que um deserto. E esse pouquinho de chuva, que são 800 milímetros, em alguns biomas tem 2.000, 1.500 milímetros de chuva por ano, na Caatinga é normal ter 800 milímetros. Então, entre dezembro e março é o período que chove, e aí passou desse tempo, a gente precisa conviver com a estiagem, que dura praticamente todo o restante do ano. Tem uma chuvinha perdida em maio e é isso. Mas de qualquer forma é um solo caracteristicamente pedregoso, que também pode variar, né? Ele pode ser mais argiloso, então você pode morar ali na região do Tauá, que tem um solo bem argiloso, bem rico, né? Bem nutritivo. Então, essa definição é uma definição genérica, geral, para tentar descrever todo aquele terreno da Caatinga que a gente viu que é bem grandão, pega o Nordeste inteiro. E a biodiversidade ela é caracterizada por árvores baixas, normalmente com espinhos, que perdem as folhas no período da seca, essa que chama de caducifólia. Caducifólia significa que as folhas caducam, elas caem. Outra adaptação selecionada para as espécies da Caatinga é que
elas têm folhas pequenas, que são perdidas na época da seca, e algumas têm espinhos, que é uma variação das folhas também, que perdem pouquinho água, que seguram água por mais tempo. Outras têm caules que reservam água nas suas raízes, como é o caso do juá. Então, cada espécie vai ter uma particularidade para conviver com a seca de uma forma mais harmônica, para passar pelo período da seca e chegar no próximo período de chuva. São muitas espécies nativas, típicas, com a convivência do semiárido. E a principal ameaça desse ecossistema é a desertificação e o desmatamento. O desmatamento a gente já aprendeu que é a retirada das árvores, né? Isso é que é desmatar, retirar as árvores do ecossistema. E desertificação é uma condição ecológica, quando o ambiente passou tanto tempo fragmentado em que ele não consegue se regenerar mais. Normalmente, quando um bioma, por exemplo, passou por um desmatamento e ele fica quietinho lá e as pessoas param de perturbar ele, aos poucos as espécies voltam a nascer e ele se regenera. Na Caatinga, em algumas regiões, esse terreno ele passa tanto tempo fragmentado, lixiviado, colocando insumos químicos, queimando, em que mesmo se esse terreno for abandonado, ele não consegue mais se regenerar e ele tende a ter um comportamento de deserto. E várias regiões do Ceará, do Nordeste em geral, estão passando por esse processo de desertificação, que é muito grave, porque perde terreno, perde tanto o terreno físico quanto toda a biodiversidade que poderia morar ali, né? E aí, como vocês devem perceber, se vocês compararem com o lugar da casa de cada um de vocês, que existem tipos de caatinga diferentes. Então, tem esse tipo geral, que eu falei agora, que é o semiárido, com chuvas definidas, com árvores baixas, com espinhos que perdem as folhas. Mas dependendo do lugar que tiver, se recebe mais chuva, menos chuva, se o solo é mais nutritivo ou mais profundo, tem algumas particularidades. Por exemplo, caatinga arbórea, ela é composta por florestas que apresentam árvores que podem atingir até 20 metros de altura. Então, são essas regiões mais altas que recebem mais chuva. Então, por exemplo, Guaramiranga, as serras em geral, elas têm essa característica de ter essa caatinga arbórea. Caatinga arbustiva, elas são compostas por árvores baixas com até 8 metros de altura, como exemplo, e com outras espécies, como por exemplo as cactáceas, o xique-xique, a macambira, o mandacaru. Então é uma região bem mais árida, mais baixa, com pouca chuva, com solo pedregoso e que tem essas árvores mais baixas. Tem a mata seca, que é composta por florestas situadas próximo de encostas e topos de serras. As folhas permanecem, em sua maioria, no período da seca. Então, nessa região, é uma região que é da serra também, mas fica num lado que chove mais. Então, apesar dela não ficar na parte alta da serra, ela fica numa parte que recebe mais chuva. E aí elas mantêm as folhas mesmo no período da seca. E tem o carrasco, que é essa vegetação mais baixa, com árvores baixas, de pequeno porte, associadas com trepadeiras, associadas com cipós e bem relacionadas com pouca água também, com o semiárido. Vamos lá, Mata de Cocais. Mata de Cocais é uma região de transição da caatinga. Então, é uma caatinga secundária, uma caatinga que já foi desmatada há muito tempo e ela foi colonizada por palmeiras, em geral, carnaúba, babaçu, macaúba. Então, essas palmeiras são todas palmeiras de rápida colonização, elas chegam e elas brotam logo, crescem logo. E elas é uma região em que essas palmeiras criaram esse ambiente típico que recebe até esse nome de mata de cocais. Então tem toda uma biodiversidade associada a essa região das matas de cocais. E por último e não menos importante, o mangue, os mangues eles também são uma zona de transição. Eles não são típicos, não são uma subdivisão da caatinga. Todo o litoral de qualquer país tem o seu mangue típico. Então, mangue é uma vegetação de transição do mar para a terra e eles funcionam como filtros, eles filtram a água, tanto que sai quanto que volta.
e são berços também. Muitos animais colocam seus ovos e se reproduzem lá, como caranguejos, crustáceos, peixes. E essas árvores, né, que são os mangues, o mangue branco, o mangue vermelho, elas são árvores muito especiais, com adaptações para conviver tanto com a água doce quanto com a água salgada. São ambientes de alagamento. Essas raízes, olha, essa foto mostra uma raiz de um mangue e um guaxinim convivendo lá, caçando. Então é um ecossistema de transição e muito importante e muito degradado também, porque é um lugar de status, né? Um lugar rico é um solo rico em nutrientes. Para você que gostou desse tema, que ficou com vontade de saber um pouco mais, fica aí alguns contatos, algumas vias de convivência com esses ecossistemas. Você pode, se ver alguma degradação de algum ecossistema, você pode ligar para essa linha verde do IBAMA. É uma linha 24 horas que recebe qualquer denúncia de desmatamento, de queimada, de violação, poluição dos rios. Pode ligar para esse número que eles vão atender e tomar alguma providência. Tem a Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade, que também é um órgão que protege, que se importa com o ecossistema. Tem a SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que também pode atuar em qualquer cidade. E tem as parcerias que você pode fazer no seu bairro, na sua escola, para recuperar um lote. Por exemplo, eu quero que esse lote aqui tem muitas árvores nativas, eu quero que cheguem mais árvores, eu quero que aqui tenham animais. Então começa a soltar semente, você pode coletar várias sementes e começar a plantar elas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham guardado essas definições, tenham aprendido um pouco mais, e até o próximo Conexão Educação.